E aí, pastor, tudo bem? Vão me dando um feedback aí, Leandro. O pessoal já tá entrando aí, massa. Só me deem um feedback, por favor, se vocês estão ouvindo, se tá legal o som, como que tá aí pra vocês. Que daqui a pouco eu já vou chamar o Zagari pra estar com a gente. O som tá bom? Estão ouvindo legal? Beleza, ótimo, ótimo. Muito bom, muito bom, muito bom. O tema hoje vai ser muito interessante, vai ser muito legal. Já vão convidando o pessoal aí, vão chamando mais pessoas, que o tema hoje vai ser muito, muito bom. O Maurício já entrou, vamos convidá-lo. Boa noite, Graça. Seja bem-vinda, minha irmã. Saudade de vocês. Ô, Rodrigo, Opa, tudo bem, Maurício? eu acho que a minha câmera tá nublada aqui. Pera só um Aí, instantinho. agora ficou melhor. Deixa eu só mudar a luz aqui. Pera aí, vai ficar melhor ainda. Beleza. Pessoal que está entrando aí, sejam todos bem-vindos. Pronto, acho que agora tá mais Aê, decente. excelente. Aqui eu tenho a orelha gordurosa, aí eu fico falando com o telefone aqui, a câmera acaba toda engordurada. Aí, agora ficou muito bom, excelente. E aí, Tudo querido, bem? como é que você tá? Tudo bem, Tudo meu irmão? jóia. Como é que estão as coisas aí no Rio? Como é que tá a família? Vocês estão bem? Onde tem café, tá tudo bem. Ah, não pode faltar café. Ah, não, tem que ter. E vocês estão bem? Tá tudo bem? Como é que estão enfrentando aí essa pandemia? A gente vai como todo brasileiro, né, Rodrigo? Acho que eu tenho procurado, o que eu tenho pensado nesse período é que Deus está falando, né? Uhum. Que Deus está falando depende de nós saber ouvir ou não, né? Mas a gente está passando por tudo aquilo que vocês devem estar vendo pelo noticiário, a coisa no Rio não está bonita, né? O sistema de saúde público já superlotou, não tem mais leite em CTI. O carioca, eu acho que o brasileiro em geral, mas o carioca principalmente, não dá atenção para a questão do isolamento. É muito negligente, acha que é essa história de que é uma gripezinha e não sei o quê, né? E não é um vírus muito Aham. grave, é muito sério. E as pessoas não estão levando a sério. Eu moro aqui do lado de um parque, eu consigo ver o parque daqui, o Aterro do Flamengo. As pessoas vão fim de semana, andar de bicicleta, caminham, só passam pela passarela. Então, você vê um desleixo muito grande com a seriedade dessa pandemia, né? Uhum. E, infelizmente, a gente vê isso acontecendo, a gente vai passar por isso. Eu acho que é um momento de muita reflexão, mas é como todo momento ruim da vida, né? Eu acho Aham. que o mais importante é o que vem depois, né? O mais importante é o que a gente aprende, é o que a gente tira de lição para a nossa vida. E como indivíduos, como comunidade, como igreja, como cidade, como país, porque a pandemia vai passar. A Uhum. questão toda é o que a gente vai tirar disso. Então, Que a gente vai aprender, espero que as realmente. pessoas tirem o melhor, né? Sim, mas não vai muito longe. Nós aqui em Minas também, apesar de nós estarmos numa cidade interiorana, né? Mas às vezes que eu saio para poder ir no mercado ou fazer alguma coisa que é necessário, né? Aqui também a gente vê muitas pessoas que parece que não estão levando a sério, né? Muitos idosos na rua sem máscaras, muitas pessoas não respeitando os espaços, né, nas ruas, enfim. Mas é triste, né, ver essa situação. As pessoas acham que é brincadeira, né? Infelizmente, muita gente só vai levar a sério quando perder alguém próximo, sabe? É. Uhum. É lamentável a gente ter que chegar a esse ponto, mas é o fato, né? É. A gente É. tem uma série de influências, não vou entrar aqui, né, pelas razões, mas a gente tem uma série de influências aí pelo país de estimulando as pessoas a não levarem a sério o isolamento, não levarem a sério a pandemia, não levarem a sério o vírus. Eu tenho um irmão que mora na Espanha, onde a coisa realmente foi muito feia, chegou a Uhum. morrer 1.000 pessoas por dia lá.
E lá chegou antes daqui, então quando ele viu o noticiário aqui no Brasil, ele falava, as pessoas não estão entendendo o que é. E o meu irmão, ele fala uma coisa interessante, ele fala que vírus não entende de economia nem de política, Aham. né? Vírus entende de matar a gente. Então a gente Isso, tem né? que entender essa situação como uma situação de saúde pública, não de política, não de economia. Uhum. É como numa guerra, né, Rodrigo? A gente está vivendo um momento de exceção como numa guerra. Numa guerra, o papel de qualquer instância, seja de governante, seja do exército, seja das comunidades, é o quê? É preservar a vida. Uhum. Primeiro você preserva a vida. Depois o país vai se destruir, vai ter bombardeio, vão jogar bomba atômica, vai devastar terras. Depois você reconstrói. Depois você pensa na economia e tal. Nesse momento, o que você puder fazer para preservar a vida dos seres humanos é prioridade. Uhum, sem dúvida. E nós também, quando nós saímos, eu vejo muita questão também da falta de amor ao próximo quando eu saio sem máscara, quando eu não respeito, quando eu não ligo para isso. Eu não estou só me colocando em risco, mas colocando em risco a vida do próximo também, né? Então a gente também pode pensar por esse lado, né? Então, claro, muito egoísmo. Por esse lado. Eu não consigo entender uma igreja que o pastor acha que tem que juntar as pessoas e como uma expressão de adoração a Deus. Isso é uma falta de amor pelo rebanho, que Deus confia os cuidados dele. Sem dúvida. Porque prova de amor maior não há do que dar a vida pelos seus irmãos, pelos seus amigos, né? Então, eu penso que a gente tem que colher tudo o que de sacrifício a gente tiver que fazer para as pessoas se manterem vivas. Uhum, né? Sem dúvida. A prioridade máxima é a vida humana. Depois você pensa em economia, em reconstrução, o que for. Sem dúvida. Porque aquela coisa, quando você pensa, por exemplo, a Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial, estava lá destruída por bombas, Berlim completamente em ruínas. 30 anos depois era uma das potências mundiais. Uhum. Agora, quem morreu na guerra você não ressuscita. Não tem como, sem dúvida. Primeiro mantém vivo, depois você trata de tudo que tem a ver. Mas enfim, né? Bom, a gente acabou trilhando por um outro assunto que não é o que nós vamos conversar hoje, mas é muito bom já a gente fazer, né, fazer esse bate-bola aí nesse começo, é muito bom. Eu quero agradecer. Boa noite, já entrou bastante pessoas aí, um pessoal da igreja, que legal, estou muito feliz. Estou muito feliz também de você ter aceitado o nosso convite, né, de estar com a gente hoje nessa live para falar desse tema tão importante, né? A gente vai falar sobre perdão. E quero dizer também, de antemão, e particularmente eu tenho sido edificado muito pelo seu ministério, né? A princípio pelo blog apenas, que eu já sou leitor assíduo há alguns anos, já muita matéria que você escreveu ali já edificou muito a minha vida, e posteriormente através de alguns livros que eu adquiri e li. Então, quero agradecer mesmo. É um motivo de muita alegria poder estar recebendo você e dizer que não tenho dúvidas que Deus te deu um dom muito bonito, que é o dom da escrita, né? E através dela eu sei de muitas pessoas, inclusive a minha vida, a minha casa, tem sido edificado muito pelos seus artigos, pelos seus livros, pelos seus escritos. Então, muito obrigado mesmo, de coração. Já quero começar agradecendo, né? Para eu não perder essa oportunidade. Valeu mesmo, muito obrigado. Imagina, a melhor forma de se agradecer é você passar adiante, né? Sim. Que a gente é abençoado, que a gente abençoe outros, né? Amém, amém. E para quem não sabe, para o pessoal que está aí que não sabe, o Rodrigo conseguiu uma proeza, que é colocar o meu nome numa letra de música dele. Teve um rap que eu citei você lá. Muito bom. Rodrigo, você fez uma proeza. Dentre vários servos de Deus, você é uma das minhas referências. Não tenha dúvidas disso. Então, eu queria pedir, Maurício, que você, para quem está aí na live, já entrou e está nos acompanhando, para quem ainda não te conhece ou não sabe muito sobre você, seu ministério, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, por favor. Bom, meu nome é Maurício. Eu era membro da Igreja Nova Vida, né? Muita gente está estranhado porque eu, depois de 19 anos de Nova Vida, deixa eu só ajeitar aqui, porque isso aqui está meio mole, às vezes ela fica caindo, tá? Depois de 19 anos na Nova Vida, eu comecei a congregar na Igreja Metodista em Botafogo, aqui no Rio, no começo desse ano.
por uma série de razões que não vem aqui ao caso agora. Eu sou formado em jornalismo, trabalhei no Jornal Globo, Jornal do Brasil, TV Globo, por 15 anos. Depois eu acabei por uma série de caminhos indo para o mundo editorial, né? Já tem 12 anos que eu trabalho como editor de livros. Tenho alguns livros escritos, agora em julho vai sair meu 12º livro. Estou aí com algumas novidades que eu, por enquanto, ainda não posso comentar, mas em breve poderei. E sou formado em teologia, estou fazendo meu 3º seminário teológico. E vamos embora. A gente vai fazendo aquilo que Papai do Céu bota na nossa frente, né? Que legal, que benção, que benção. No final, inclusive, pedi para o pessoal ficar ligado, no final da live, quero mostrar aí alguns livros, indicar alguns livros também para o pessoal, e aí a gente fala também um pouco mais do blog apenas, né, que você escreve lá, tá ativo o blog, né, então é muito bom os artigos que você posta lá. O blog é muito bom, eu inclusive me inscrevi nele para receber no e-mail as notificações lá e os artigos, muito bom mesmo. Maurício, hoje nós vamos falar sobre perdão. E eu queria saber o quão importante é nós entendermos o verdadeiro significado do perdão para nós, né? Alguns desconsideram um pouco o perdão ou acham que ele não é tão fundamental, principalmente na caminhada cristã. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre o quão importante é o perdão para nós. Bom, perdão é uma das colunas do Evangelho. Se você retira o conceito de perdão, você pode ter qualquer coisa menos o Evangelho de Cristo, né? A nossa salvação começa no perdão. Nós somos perdoados de uma vida de pecado. Gente, desculpa, isso aqui está caindo, mas eu vou ficar muito tempo fazendo isso aqui várias vezes, tá? Porque senão daqui a pouco eu tô. Porque tá meio, quebrou um pouquinho, ele vai caindo devagarinho. Vai pendendo, mas está tranquilo. Vamos lá. Então, assim, o perdão é uma das colunas do Evangelho, né? Você tem que ter o perdão na vertical e o perdão na horizontal para possibilitar qualquer tipo de relacionamento à luz do Evangelho de Cristo. Para o relacionamento do homem com Deus, sem o perdão não existe, porque sem o perdão nós não somos acessíveis diante de Deus, porque Deus é santo, nós somos pecadores. Então, a única forma que a gente tem de chegar na presença de Deus é mediante o perdão que nos é concedido pelo sangue de Cristo, né? Não é pelo mérito humano, é pelo mérito do sacrifício do Cordeiro na cruz. E a partir daí, como nós devemos ser imitadores de Cristo, nas nossas relações humanas também a gente precisa constantemente estar vivendo o perdão, porque sem isso é absolutamente impossível a gente conviver com pessoas ou com nós mesmos, né? Nós devemos nos perdoar para que a gente não viva em culpa e nós devemos perdoar uns aos outros para que a gente não viva em ressentimento, né? E, como você falou, infelizmente, né, o perdão é um conceito muito pouco compreendido entre os cristãos, entre os evangélicos, protestantes, qual for a linha. Não entendem. Eu já constatei isso. Como eu já tenho 3 livros escritos sobre esse assunto, eu já fui chamado em muitos lugares para falar sobre esse tema, seja no contexto geral, no contexto da igreja, enfim, no contexto que for. E o que eu posso ver é que o cristão absolutamente não entende do conceito de perdão bíblico. A nossa ideia de perdão é um conceito completamente secular, né? A gente aprende lá fora o que é, que na verdade é aquela desculpa, né? Eu te desculpo, né? Mas na verdade esse conceito de desculpa da sociedade não cristã não é o conceito bíblico de perdão. Então, para você compreender o que é perdão à luz da Bíblia, você tem que desconstruir uma série de conceitos que a gente tem na nossa cabeça. E é muito curioso, porque uma grande parte da ministração sobre o perdão é você muitas vezes responder as mesmas dúvidas que vêm vez após vez, após vez, após vez. Porque seja em Rondônia, no Rio, em Aracaju, em Maceió, em Santa Catarina, você vai encontrar pessoas com as mesmas perguntas. Perdoar é esquecer, mas eu não sinto vontade de perdoar. Posso perdoar a si mesmo? Perdoar tem que voltar a conviver, mas perdoar é isso. Como é que eu perdoo se eu não sinto vontade? Enfim, tem uma série de questões que são muito presentes e que, por serem presentes e não serem esclarecidas,
muitas pessoas deixam de perdoar ou de se perdoar porque não entendem o que a Bíblia fala, né? Esse meu mergulho nesse conceito tão fundamental, tão essencial do cristianismo, e que quase ninguém fala, né? Eu já falei muito isso nas minhas atuações em conferências, em palestras, o que for. Eu falo que o meu sonho é ver conferências teológicas com o tema perdão. Porque a gente fica pegando uns temas super complexos e difíceis e não sei o quê, quando a gente não come o feijão com arroz ainda. Então a gente está discutindo sobre a igreja relevante. Gente, a igreja relevante é aquela que ama a Deus sobre todas as coisas e é o próximo como a si mesmo. Agora vamos falar sobre perdão, né? Então a gente tem, às vezes eu fico prestando atenção, você que é um seminarista, né? Você vê isso muito no universo acadêmico, discussões que levam do nada a lugar nenhum. E a gente perde um tempo, a gente perde energias, a gente tem pessoas muito boas, teólogos muito capacitados que fazem construções e ministrações gigantescas sobre temas que estão lá na periferia do Evangelho. Quando esses temas que são a centralidade das relações humanas, a centralidade da relação com Deus, não se ensina. Não se pesquisa, não se ensina. A razão, eu não sei, cada um tem a sua, né? Mas eu vi a necessidade, em certo momento, Rodrigo, por ter passado por situações pessoais, etc., de mergulhar na Bíblia, pesquisar o que a Bíblia dizia e passar isso adiante na linguagem mais simples possível, para que qualquer pessoa pudesse entender. E é assustador como você vê a reação e as consequências de um esclarecimento sobre perdão na vida das pessoas. E muitas vezes, Maurício, a gente vê pessoas com anos de cristianismo e que não entendem que o perdão é algo basilar da fé, né? Que o perdão é algo central da fé, que é algo... Então, às vezes, é o que você falou. A pessoa ela tem tempo de caminhada cristã, mas ainda associa o perdão com algo secular, né? Com algo que não é o bíblico, né? Ou pior, com algo que te rebaixa, quando na verdade o perdão ele te sublima, ele te torna mais sublime. Porque quando você perdoa, você adquire a natureza de Cristo na tua vida. Então muita gente deixa de perdoar porque acha que isso a inferiorizaria. Mas na verdade o perdão nos aproxima do alto. É justamente o contrário, você entende? Legal, legal. E eu já ouvi muitas vezes as pessoas perguntarem o seguinte: perdão, ele é uma decisão ou ele é um sentimento? Provavelmente você já deve ter ouvido muito isso também, né? Essa é uma das grandes perguntas. Eu tenho que esperar eu sentir vontade de perdoar para conseguir perdoar, ou eu decido perdoar e depois o sentimento vem? Tá. Isso eu estou vendo um pessoal aqui que... Eu peço até desculpa, gente, vocês perguntam algumas coisas, é que eu não fico lendo o que vocês colocam, porque se eu fico lendo tudo, meu pensamento ele voa, tá? Por isso eu deixo para o Rodrigo depois, quando ele quiser resgatar algumas perguntas aí, mas eu não consigo ficar lendo e pensando, senão meu pensamento fica desfocado. Depois a gente vai resgatar umas perguntas ali no final. Tá bom. Mas assim, eu já vi alguns irmãos e irmãs aqui que já estiveram em outras lives que eu falei sobre perdão. Até peço desculpa se eu me torno repetitivo, mas não tenho que falar de novo do que eu já falei antes, tá, gente? O que acontece? O perdão ele é uma decisão. Nós, cristãos, principalmente os do segmento pentecostal, tem uma tendência a sentimentalizar muito o evangelho, a emocionalizar muito o evangelho. Ou seja, se eu sinto algo, isso significa alguma coisa. Quando, na verdade, isso tem que se processar aqui. O sentir algo é um bônus, é um dom, é um presente de Deus para a nossa vida. Então, é um exemplo que eu sempre dou, né? Aquela pessoa que eu gosto de fazer paralelos e metáforas, que eu acho que isso sempre ajuda as pessoas a entenderem. Muita gente você já deve ter ouvido falar, talvez você já tenha falado isso assim, puxa, estou orando há uma semana, não estou sentindo a presença de Deus, eu queria, né? Aí a gente acha, não, o teto está de chumbo, de bronze, já ouvi gente falar isso, não, porque minha oração não está passando do teto, porque eu oro e não sinto a presença de Deus. Aí eu penso assim, cara, você não tem que sentir a presença de Deus. Você ora e aí você lê na palavra que Jesus disse que eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, ele está conosco hoje. Por quê? Porque ele disse que estaria, ele afirmou. Isso é racional. Jesus estaria mentindo se ele não estivesse aqui agora. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Estamos aqui, ó, tô vendo 30 pessoas aqui com a gente, mas 32 pessoas no nome dele. Ele está aqui com a gente? Se ele não estiver, ele é um mentiroso. Então Jesus está aqui.
Então, eu não tenho que sentir a presença de Deus para Deus se fazer presente. Eu sei que ele se faz presente porque ele disse que estaria presente. Então, isso é racional. Se ele me enche, me faz transbordar, aquele momento que você se derrama na presença de Deus, você chora, você vai para o rosto no pó, aquela forma que você transborda, e Deus lava a tua alma. Isso é um presente de Deus para você. Né? Mas não quer dizer que isso é o que avaliza a presença de Deus. Do mesmo modo, o perdão não depende de você sentir alguma coisa. Não é você se emocionar ou você sentir um amor por aquela pessoa que roubou você, ou que te bateu, ou que te traiu, ou que fez qualquer outra coisa, para você perdoar. Usando uma metáfora que eu sempre uso, é a metáfora da queimadura. Né? Quando você vamos supor, estava cozinhando no fogão, queimou a sua mão, né? Fez aquela queimadura, doeu para você. O que você faz? Você fica parado ali, assim, quando sentir vontade de aplicar a pomada, eu vou botar a pomada. Quando eu sentir vontade, aí vai ficar doendo durante muito tempo, até você sentir vontade de botar, né? Quando, na verdade, o que você tem que fazer? Queimou, bota o remédio. É o remédio que vai ajudar a parar de sentir a dor. Então, quando alguém te fere, te abandona, te negligencia, o que for, né? O tipo de mágoa que você sofreu, você não tem que parar de sentir a raiva, de sentir a mágoa. Não, primeiro você vai perdoar. Aí entra a decisão, é racional. Eu decido perdoar aquela pessoa. E quando você perdoa, isso eu já vi em várias circunstâncias, em várias conversas que eu tive, de pessoas que falam que depois que perdoaram se sentiram mais leves e a coisa foi sendo curada no coração dela. Então, o remédio é o perdão, né? Não o contrário. Então, você não sente paz para depois perdoar. Você perdoa e depois você vai sentir paz. Até porque a gente não pode se esquecer que o perdão é um mecanismo sobrenatural. Uhum. E a sobrenaturalidade faz isso. Ela vai tratando o nosso coração até o momento em que a gente sente paz. Entende? Então, sim, perdão é uma decisão. O sentir é algo que vai vir com o tempo. Até porque se a gente for esperar vir à vontade, a nossa tendência carnal é de não querer perdoar, né? É de sempre querer pagar, às vezes, o mal com o mal, ou então... e aí a gente não consegue perdoar com a desculpa de, mas eu não tenho vontade de perdoar. Mas é claro, se a gente não decidir, a gente nunca vai ter uma vontade de perdoar, né? Nenhum ser humano tem a vontade de perdoar, porque perdão é algo que tem a ver com a natureza de Deus, e nós somos caídos. Uhum. A nossa natureza é inclinada para o mal. A gente nunca vai ter vontade, nunca vai ser fácil perdoar, sempre vai ser difícil. É da nossa natureza nos vingarmos. Uhum. A nossa natureza é pagar na mesma moeda. Você me deu um tapa na cara, eu vou lá partir para cima de você. Né? Eu costumo dizer que é muito fácil de você perceber isso, porque é só você ir no supermercado. Sabe quando tem aquela senhorinha muito, muito mal-humorada empurrando um carrinho no corredor, ela vê você na passagem, em vez de pedir licença, ela dá com o carrinho na sua canela? Né? Aí que você vê quem você é, porque aí você não vira para ela e fala assim, minha irmã, eu te perdoo em nome de Jesus. Você não faz isso. Você não vai virar e falar, tá maluca, minha senhora? Não é isso. A sua tendência é reagir. Isso é humano. Né? Então, ter a natureza de Cristo em nós é o contrário. É fazer aquilo que a nossa carne não quer fazer. Ou então a gente tenta espiritualizar a nossa raiva e fala, Deus, manda fogo, queima aquela pessoa, né? O Maurício me ofendeu, manda uma doença para ele aprender, né? Às vezes a gente tenta espiritualizar o que não é certo, né? Tem esse lado também, a gente tem que tomar muito cuidado. Nem me fala disso aí. Maurício, outra coisa que eu observo é que quando nós falamos de perdão, nós podemos seguir mais ou menos por duas vertentes, né? Nós temos aqueles que têm dificuldade de se perdoar e aqueles que têm dificuldade de perdoar o próximo. Eu gostaria que o que você poderia, né, considerar, primeiro, para aquelas pessoas que têm dificuldade de se perdoar. Eu já ouvi muitos testemunhos, ou até conversando com muitas pessoas, de que mas o meu passado é muito tenebroso, o meu passado é muito sombrio. Se você soubesse, como se o perdão não fosse possível para algumas determinadas pessoas. Então, primeiro para essa vertente de pessoa que
pensa que o passado dela foi tão tenebroso que o perdão não é possível para ela. O que você poderia dizer para essas pessoas? No livro Perdão Total eu trato muito disso, né? Até porque o foco dele é exatamente isso. O subtítulo dele é Perdão Total, um livro para quem não se perdoa e para quem não consegue perdoar. Porque é muito comum você ver isso. É muito comum você ver esse tipo de fenômeno. A pessoa que vem de uma vida pregressa, e pior, né? Quando é uma pessoa que teve uma vida de pecado e ela se converte, é muito mais fácil ela aceitar que Deus a perdoou. Muito mais difícil é um cristão que já vinha caminhando e que tem uma queda, ou um processo de queda, ou um episódio de queda, né? Porque ela se culpa muito. Eu já conhecia a verdade, né? E ainda assim eu pequei. É muito difícil lidar com isso. A diferença entre quem não consegue se perdoar e quem não consegue perdoar o outro é a consequência, né? Quando você não se perdoa, você carrega um fardo nas costas chamado culpa. Quando você não consegue perdoar o outro, o fardo muda de nome. O nome dele é ressentimento, que é exatamente o que a palavra quer dizer. Ressentimento. É um sentimento que acontece de novo, de novo, de novo. Ou seja, a dor da ferida você vai sentir dia após dia. Não vai, se você não perdoar, a dor não acaba. E na culpa, a mesma coisa. Você se sente culpado dia após dia após dia. Qual é o caminho para isso? Novamente, é racional. E é o quê? É a palavra. Está na Bíblia. Você não tem que sentir falta de culpa. Você tem que entender como se processa o perdão aos olhos de Deus. Deus, eu costumo dizer que Deus, não é nem um exemplo meu, isso é um exemplo, até quando a gente fala muito sobre design inteligente, o pessoal cita muito isso, é como um relojoeiro, né? Eu gosto de colecionar antiguidades. Aqui no meu escritório tem um monte de antiguidades. Eu tenho lá embaixo um relógio daqueles antigos de 1920. Quando você abre a portinha, é cheio de pecinhas, né? Aquelas engrenagens, eu acho lindo aquilo. Se você tira uma engrenagem daquela, ela para de funcionar. Você não precisa nem tirar uma engrenagem, é só você tirar um pouquinho do prumo. Eu tenho que ter uma marcaçãozinha de lápis na parede. Você bota um pouquinho torto, o badalo já não badala direito. Deus fez tudo no mundo assim, dentro de um funcionamento perfeito. É um relacionamento homem-mulher num casamento é assim, relacionamento com os filhos é assim, com a autoridade, sempre é assim. Sempre tem um mecanismo perfeito. E o mecanismo do perdão, ele tem um começo, um meio e fim. Então, o que a Bíblia diz? Primeiro, eu posso até ver se eu pego aqui na Bíblia para ler as passagens certinhas. Aqui, ó. Vou dar 3 passagens bíblicas para ficar até bem bíblico isso aqui. O primeiro passo que a Bíblia nos apresenta para a gente ser perdoado dos nossos pecados. Primeiro, é o arrependimento. Atos 3:19 diz assim, Pedro falando, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então, o primeiro passo é o arrependimento. Ou seja, é você de fato reconhecer que você cometeu uma ofensa contra o teu próximo e contra Deus. Ou, no caso, contra si mesmo, dependendo do que você viveu. O segundo passo é a confissão, né? E o que significa confessar? Não é a confissão auricular que os católicos romanos fazem. É uma confissão para Deus, no sentido de você rasgar o teu peito, de você assumir a sua culpa, né? É você dizer, Deus, eu pequei. Você parar de ser hipócrita e ficar encobrindo o seu pecado, né? Não, Deus, a realidade é essa. Eu estou errado, eu pequei. É o Salmo 51 de Davi, né? E 1 João, capítulo 1, versículo 9, João fala assim, mas se confessamos os nossos pecados, ele, Deus, né, é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Então, a gente viu Pedro falando sobre o arrependimento, agora João fala sobre a confissão. E o terceiro passo é o firme propósito de não mais pecar, que é o quê? É o abandono do pecado, né? Aqui eu pego Provérbios 28:13. Quem oculta os seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona, recebe misericórdia. Essa palavra abandona vem do hebraico, é uma palavra que a gente pronuncia azab. Azab quer dizer se comprometer com algo, né? Então, eu já vi pessoas que chegaram para mim e falaram assim, eu me arrependi, eu confessei, eu abandonei, mas aí depois eu cometi o mesmo erro, quer dizer, eu não deixei, né? Tem que se entender exatamente o que quer dizer se abandonar. Muitas vezes nós vamos pecar e desgraçadamente voltar a incorrer no mesmo erro. Mas se no ato do arrependimento, da confissão, nós tivermos um comprometimento muito firme
de não voltar a repetir aquele pecado, a gente será perdoado, né? Mesmo que depois a gente, claro, a gente não deve ser, vou falar que não vou cometer mais, mas depois eu cometo. Não, Deus sabe o nosso coração. Mas se houver de fato o arrependimento, a confissão e o comprometimento firme de você abandonar esse pecado, o perdão vem sobre a tua vida. Né? Então, às vezes eu converso com muitas pessoas, eu vou em conferências, em igrejas, em pregações, etc. E às vezes as pessoas vêm muito depois da pregação falar comigo, da palestra, e falam, eu passei por isso, passei por aquilo, eu não me sinto nada. Eu falo, você entendeu? Você confessou a Deus? Você abandonou? Irmão, está perdoado. Esse é o mecanismo. É como se eu digo para você assim, olha, entra no carro, como é que eu faço para ligar o carro? Primeiro passo, você entra no carro. Segundo passo, você gira a chave. Terceiro passo, você pisa no acelerador. Você entra no carro, girou a chave, pisa no acelerador, vai ligar. Entendeu? E como o carro, às vezes ele não pega, por quê? Porque ele é feito por homens pecadores, mas o mecanismo de Deus sempre vai dar certo. Entendeu? O motor de Deus nunca falha. Né? Então é isso, é conhecer a palavra, racionalizar e botá-la em prática e transformar ela em vida na tua vida. Entende? Que legal, muito legal. E qual seria a diferença entre arrependimento e remorso? Como que a pessoa ela pode identificar se ela não está só com remorso ou se ela realmente se arrependeu? Vamos lá. Quem foi o grande traidor de Jesus? Diz para mim aí, Rodrigo. Judas. Não. Foi Não? Pedro. Porque Judas traiu uma vez, Pedro traiu 3. Isso? Sim. Eu perguntei o grande traidor é quem mais trai. Né? Qual a diferença de Judas para Pedro? Por que hoje Pedro está na Bíblia, Pedro a gente trata dele como uma referência, etc. E Judas é aquela desgraceira toda. Qual a diferença dos dois? Se Pedro traiu mais do que Judas? A diferença foi o que eles fizeram depois da traição. Né? Judas, ele trai e a Bíblia usa esse termo, né? Dependendo da tradução que você usa esse termo. Judas, cheio de remorso, foi e enforcou-se. É o texto bíblico. Ou seja, o remorso é a percepção dolorosa da ofensa que você cometeu, né? Que vai levar você a tomar uma atitude que não vai resolver nada. Judas traiu Jesus, ele foi e se enforcou. O enforcamento dele resolveu alguma coisa? Nada. Não. Jesus continua sendo ofendido, preso, foi para a cruz, etc. Pedro traiu 3 vezes. Aí o galo canta, o olhar dele cruza com o do Senhor, ele chora amargamente. Até aí, o que mudou de Judas para ele? Absolutamente nada. Ele teve uma percepção dolorosa do seu pecado. O que diferencia? Foi o que ele fez. Ele, em vez de se enforcar, ele passa por um processo, e lágrima não quer dizer arrependimento, né? Arrependimento tem a ver com mudança de atitude. Muita gente pode chorar de remorso. E aí ele continua orando, ele fica com os discípulos. Quando Jesus ressuscita, e tem aquela cena que eu acho belíssima, para mim é uma das cenas mais lindas da Bíblia, que é quando Jesus ressuscita, né, naqueles 40 dias de Jesus na Terra. Ele está ali às margens do Mar da Galileia, Pedro está lá pescando com mais alguns discípulos, eles vão lá para a praia, ficam assando lá umas manjubinhas, umas sardinhas. Né? E eu fico imaginando, se você já ofendeu alguém com uma consciência do que você fez, você sabe que você mal consegue olhar nos olhos dela, né? Geralmente você fica cabisbaixo, você ouve calado, você só balança a cabeça. A reação de todos nós é essa aí. E eu fico imaginando, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando Pedro ali, né, sem coragem de olhar na cara do Senhor, sabendo que o Senhor sabia, porque eles cruzaram o olhar, né? E aí Pedro, Jesus, que era onisciente, sabia do coração de Pedro e via que ele tinha se arrependido, que ele estava disposto a confessar e se comprometer a não cometer mais aquele pecado, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar na autoestima de Pedro. Então ele fala para Pedro, né, aquela história, para cada vez que ele negou, uma vez perguntando, Pedro, tu me amas? Para ele reafirmar o seu amor. Ou seja, Pedro, você está arrependido do que você fez a ponto de você me amar? E ele fala, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E aí qual é o castigo que Jesus dá para Pedro? Ó, Pedro, então você vai lá se enforcar. Não. Então, Pedro, você vai ser excluído da igreja. Não, você vai ficar em disciplina eclesiástica. Não. Pedro, eu vou fazer de você um pastor das minhas ovelhas. Ele dá uma responsabilidade. Ele faz uma ordenação pastoral com o traidor arrependido.
né? Coisa Legal. que nós não fazemos. Nós não fazemos isso, né? A gente manda a pessoa Exclui. para o ostracismo, para o quinto dos infernos, né? E nunca mais dá oportunidade nenhuma para aquela pessoa, como nós estamos distantes do padrão cristão. E aí, tanto Pedro estava de fato arrependido e não cheio de remorso, que o que acontece? Ele segue na vida dele, né? A gente vê na palavra em Atos dos Apóstolos seguindo, e ele continua pecando, né? A gente vê que Pedro peca por hipocrisia, a ponto de que Paulo tem que repreendê-lo na face, por causa da questão dos judeus, né? Aquela coisa toda. E ele fala, né? Eu gosto da NVT, que é a tradução da Bíblia que eu uso, a tradução fala, né, que por causa da hipocrisia de Pedro, que ele foi hipócrita no que ele fez. E arrastou Barnabé com ele, ainda por cima, né? Arrastou outros para a hipocrisia. Então ele não se tornou um anjinho do céu, ele continuou pecando, continuou errando. Mas é interessante que, segundo a tradição da igreja, quando finalmente Pedro é confrontado para que ele pecasse novamente o pecado que ele tinha cometido lá atrás, que era trair Jesus, né? Ele fala, não, eu não vou trair de novo. Tanto que ele é condenado à crucificação, inclusive ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, né? Então você vê que quando ele teve a oportunidade de cometer de novo para salvar a pele, a mesma situação, para que ele não morresse por Cristo, ele poderia negar Cristo, mas ele estava tão arrependido do que ele havia feito que ele se recusa atrás de novo, e ele paga com a vida. Isso é a diferença de arrependimento para remorso. Legal, legal. E nós temos a história de Davi também, né? Que cometeu tantas coisas erradas e continuou cometendo. E continuou cometendo, mas a Bíblia o chama de um homem segundo o coração de Deus, né? Porque o coração quebrantado e contrito, né? Se voltava para Deus. Eu vou te pegar de novo. Qual foi o grande pecado de Davi? Não, Maurício. Não, tá me sabatinando aqui. Não, mas isso é interessante. Essas coisas, é porque a gente tem uma cultura popular tão grande da Bíblia que a gente não para prestar atenção na Bíblia muitas vezes. É quando eu falo o pecado de Davi, o que você pensa imediatamente? O grande pecado de Davi. Na hora. A gente pensa em Batseba, né? Batseba e Urias, né? Porque não foi só Batseba. Urias também fez parte do pacote, né? O adultério com o assassinato. Com assassinato. Só que quem paga o pato do pecado de Davi? O filho, né? Que morre depois. O filho dele. Morre um. Só que aí você vira a página da Bíblia, tem a questão do recenseamento. Lembra da questão do recenseamento? Ele manda recensear, fazer o recenseamento. Na questão de Batseba e Urias, ele é confrontado pelo profeta Natan. E na questão do recenseamento, ele é confrontado pelo profeta Gade. Né? E qual é a consequência? Você lembra? Né? Aí vem uma peste, vem uma pandemia em Israel, e morrem algumas dezenas de milhares de pessoas. E só não morre mais porque Deus, a misericórdia de Deus, entra em ação. Ou seja, em termos de consequência, qual foi o grande pecado de Davi? Né? Mas como a gente sexualiza tudo na nossa cabeça, né? Porque para cristão, a cada época da nossa jornada, a gente tem os pecados de cabeceira. Né? Tinha a época em que os grandes pecados da igreja era beber e ir para o baile, né? Dançar e beber. De uma outra época que era tocar bateria e jogar bola. Hoje em dia sexualidade. E casamento gay. Sim, né? Hoje em dia, o que diz que você é cristão não é se você é um homem que tem o fruto do Espírito na sua vida, não. Se você é contra o casamento gay ou aborto. Então a gente vai tendo as épocas com os nossos pecados de cabeceira. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que ir além dos nossos tempos para que a gente possa mergulhar na essência atemporal do Evangelho e com isso viver um Evangelho pleno. Né? Entendendo que o pecado de Davi, do orgulho dele, da arrogância dele, da falta de humildade dele no recenseamento gerou mais consequências negativas do que o próprio adultério e a morte. Realmente. E você falando, eu me lembrei de um trecho de um livro que eu li, agora não vou lembrar qual livro, mas falando justamente da questão do remorso. O remorso, a pessoa só se sente mal quando ela é pega no pecado. Então a pessoa, ela percebe que não é arrependimento, porque se ela não fosse pega, ela continuaria praticando. Então a partir do momento que ela foi pega, ela se sente tão mal com aquilo e se envergonha tanto e acaba indo como Judas, né? Eu vou me enforcar porque agora eu não consigo mais lidar com isso. Então a gente também tem que pensar... Eu confesso, Rodrigo, que eu nem iria por esse caminho, sabe? Porque o próprio exemplo de Judas não foi pego, né? Não houve um flagrante, não houve uma denúncia. Realmente ele sentiu
a dor do caiu em si, Uhum. né? Eu acho que a questão do remorso, do arrependimento, não passa por ser flagrado ou não. Até porque muitas pessoas que se arrependem de fato, ninguém sabe do pecado delas. O Uhum. pecado está oculto, a pessoa vai lá e, às vezes, muitas vezes, simplesmente entre ela e o Espírito Santo, ela vai e abre o seu pecado, né? Uhum. Eu acho até isso aí nem é muito o caminho da Bíblia, não. Tá? Não tem a Uhum. ver com ser flagrado ou não. Então, mas eu falo assim, na questão da pessoa quando ela é pega, e aí ela só se arrepende porque ela foi pega, e não se arrependeu antes de ser pega, né? No sentido de entender que ela precisava se arrepender, não porque ela foi pega, mas que o Espírito Santo convenceu ela que ela está fazendo errado, né? Mas às vezes é necessário, né? O próprio caso de Davi, ele só caiu em si quando ele foi Quando ele foi confrontado. confrontado. Ô Maurício, e seguindo nessa segunda vertente, que a gente conversou um pouco, né? Que é, primeiro, a pessoa que você falou aí, falou muito bem da questão de primeiro, se perdoar, mas nós vemos também, às vezes, até dentro das igrejas, muitos cristãos que têm dificuldade de perdoar o próximo. E aí a gente ouve muito daquelas frases bem famosas, né? Aqueles clichês que são, dor de barriga só dá uma vez, né? Como é que é o prato de veneno se come frio, não tem uma coisa assim? Vingança se A, serve vi- a, fria, vi- né? é, a vingança se serve frio. Rodrigo, Então, você assim, tocou Não, desculpa, pode não pode. complementar. Então, é isso que eu ia te perguntar. Então, às vezes as pessoas elas estão dentro das igrejas, elas são apresentadas a essa maravilhosa doutrina de perdão, mas elas têm ainda uma dificuldade de colocar em prática, porque elas ficam pensando, mas faz uma vez só, porque a segunda vez não vai ter perdão, não. Ou então, eu não consigo perdoar, porque... E aí a gente pode entrar até em situações até mais delicadas, por exemplo, um servo fiel que teve um filho que foi assaltado e o assaltante matou o filho dele de forma que inocente, vamos dizer assim. E aí a pessoa tem essa dificuldade de perdoar, né? Então a gente pode entrar até uma coisa até mais profunda, né? Queria que você também comentasse um pouco nem sobre isso. é uma suposição. Eu já conheci pessoas que vieram falar comigo, lembro de uma senhora em Recife, eu fui pregar na igreja episcopal, uma senhora chegou para mim e contou que a grande dificuldade dela era perdoar o assassino do filho dela, que era o melhor amigo dele da infância, que cresceu na casa dela. Olha que situação. Que situação. É aquela coisa, Rodrigo. Quando a gente fala de perdão, você não tem que perdoar alguém que depositou 100 mil reais na tua conta, ou que te deu um carro zero de presente. Você vai ter que perdoar alguém que te traiu, que te machucou, que falou mentiras a seu respeito, que te roubou, sabe, que te prejudicou. Sempre o perdão é de uma coisa muito ruim, muito dolorosa. Nunca vai ser de uma coisa bonita, né? E o perdão, ele existe apesar da feiura da ofensa. A beleza do perdão é diametralmente proporcional à feiura da doença. Uhum. Agora, você tocou num ponto que é muito importante, que é a questão do perdão dentro das igrejas. O fato de nós sabermos que nós vivemos pela verdade, que nós conhecemos a verdade, faz de nós pessoas muito arrogantes. Muito arrogantes. Os cristãos estão muito arrogantes. Vai nas redes sociais, vai ver isso. É assombroso o nível de arrogância que nós, cristãos protestantes, evangélicos, estamos vivendo nas redes sociais. Uma vergonha, uma vergonha. E essa arrogância nos coloca, como muitas vezes, no papel do juiz. Né? Dentro das igrejas você vê muita gente que não fala com a outra, que faz panelinha, e não precisa nem ser, a gente falar bem, não, lideranças, denominações, tem gente, líder aí que não fala com fulano, se fulano estiver na conferência A, você não vai, só fico aqui com a minha patotinha, não vou me misturar com... Que cristianismo é esse? Né? Então eu fico muito triste. É uma época muito triste para o meu coração, porque eu sou um promotor da unidade e você, para viver a unidade, você não precisa abrir mão das suas convicções. Né? É um engano as pessoas acharem que você precisa abrir mão das suas convicções para você viver em unidade, mas eu não posso fechar os meus olhos a uma realidade, né? Que desde os grupos, desde os indivíduos de igreja, vai na sua igreja, você é pastor, né, Rodrigo? Não, eu sou seminarista só. Seminarista, tá.
Mas na sua igreja, certamente você sabe da Dona Maria que não fala com a Dona Joana, que da Zezinha, que é líder do grupo de não sei o quê, que não fala porque brigou com não sei quem, porque está cheio de inimizade dentro das igrejas, né? Tem um monte de gente que não se fala, tem gente, irmãos que se cruzarem na rua não se falam. Eu, fazendo evangelismo em rua, eu vi às vezes, lembro que na minha juventude eu fazia muito evangelismo, que eu morava, eu me converti numa igreja que era muito grande, tinha muitas congregações, cada uma delas dentro de uma comunidade, né, de uma favela. E cada domingo a gente tinha o culto da manhã, almoçava e saía para evangelizar, próximo àquela comunidade. Cada domingo era num. E aí a gente encontrava muita gente de outras denominações também fazendo a mesma coisa. E era tipo o time adversário, era Fla-Flu. Não é meu irmão, vem aqui me dar um abraço, sabe? Então eu acho muito surreal isso. A gente vive um cristianismo, quando Paulo, lá em Gálatas 5, 19 a 21, fala sobre as obras da carne, dissensões, facções, e a gente acha que isso não é pecado. A gente fica fazendo isso, e muitas vezes por falta de perdão, muitas vezes por arrogância, né? Arrogância teológica, arrogância doutrinária, arrogância bíblica. Não, eu sou o dono da verdade, ou eu sou o pastor aqui. Não, eu não podia. Que isso, sabe? Nós somos todos irmãos. Então eu fico muito triste quando eu vejo. Meu sonho, Rodrigo, era ver igrejas onde as pessoas tivessem gente de direita e de esquerda que não brigassem entre si, como era antigamente. Né? Até antes dessa polarização, até 2012, mais ou menos, um votava, e eu não vou falar de partido político, tá? Mas não estou falando de política, só para você entender. Na mesma igreja tinha um cara que votava no PSDB, o outro votava no PT, o outro votava no sei lá o quê, no Prona, e você votava de manhã e de noite estava no culto abraçando os irmãos e comendo pizza. Aí de 2013 para trás, parece que deixou de existir. Parece que a política partidária passou a ditar os rumos dos relacionamentos humanos entre os cristãos no Brasil. E isso é assustador. Isso é assustador. Porque mostra que o coração da igreja está completamente fora do lugar onde devia estar. Realmente. Eu vejo pastores que são extremamente piedosos, que eu conheço pessoalmente, não vou citar nomes, referências, gente que quando você senta para conversar, você vê uma piedade divina profunda no coração daquelas pessoas, mas que porque o cara tem uma visão política diferente do outro, ou porque critica alguém, aí vem um grupo lá que não, esse aí, pronto, aí para de convidar, para de falar, começa a meter o malho. Pelo amor de Deus, sabe? Que cristianismo é esse? Então, nós estamos vivendo essa época muito triste, sabe, da sociedade, e acho que a gente precisa muito de arrependimento, de perdão e de reconciliação. Como Legal. igreja. Legal, muito bem colocado, Maurício, e isso realmente é algo muito assintomático na igreja hoje, né? A gente vê desde coisas simples, mas a gente vê essa polarização muito grande nas igrejas. E confesso que depois de um tempo de conversão, eu pude viver e pude presenciar e participar, principalmente nas redes sociais, de muito dessa polarização, né? Entre, sei lá, calvinismo e arminianismo, e aí depois peguei essa fase da política, né? A gente viu isso muito polarizado e vê ainda muito polarizado, e aí a gente acaba entrando nessa questão da falta de perdão, né? Porque a gente se acha superior, e por se achar superior, a gente se acha no direito, ou se coloca como Deus, de não perdoar a pessoa por alguma coisa. E voltando nessa questão da pessoa que ela foi magoada, foi ofendida, e não consegue liberar o perdão para o irmão, né? De que forma, mais ou menos, prática ela poderia... Nós aprendemos já, né, que perdão é decisão, que não vai vir um poder do céu, assim, uma mágica, uma luz, e vai falar, pronto, agora você vai perdoar. Nós aprendemos que é uma decisão. Mas como que a pessoa poderia, na prática, assim, falar assim, bom, o Maurício me ofendeu, eu entendo que o perdão é bíblico, Deus me ordena que eu perdoe, como que eu vou colocar em prática isso? Como que eu poderia liberar esse perdão? Bom, a gente tem que entender que o perdão, ele é de uma ofensa, né? No caso de uma ofensa que você cometeu com alguém. Eu ofendi o Rodrigo. Então, eu tenho
eu tenho que tratar isso com duas pessoas, com o Rodrigo e com Deus. Porque é como José fala, né? Quando a mulher fugiu o nome Potifar? dele agora. Potifar, Potifar? isso, obrigado. Estava com Urias na cabeça. Quando a mulher do Potifar tenta seduzi-lo, o que ele fala para ela? Que ele não poderia cometer tão grande pecado contra Deus. Né? É claro que Potifar, se ele tivesse consumado aquele adultério, o pecado teria sido contra Potifar, mas ele coloca contra Deus. Então, toda ofensa que eu causo a você, eu estou ferindo você e estou ferindo o coração de Deus também. Então, o perdão, ele também, como em tudo na vida cristã, ele tem uma dimensão horizontal e uma dimensão vertical. Então, vamos para a prática, né? E temos que lembrar aqui de uma coisa. Cada caso é um caso. Cada perdão, cada ofensa é um tipo de ofensa, né? Sim. Eu já vi gente que chegou para mim dizendo que estava brigado com o pai e o pai morreu. E aí ele se sentia extremamente culpado porque não tinha mais como pedir perdão para o pai. E ele achava que ele vivia até a morte sem ser perdoado. Então, assim, você tem que entender que você pode ser perdoado mesmo se você não pede perdão para quem você ofendeu. Sim, pode. Né? O que acontece? Você me ofendeu. Né? Então, eu vou... não, minto. Eu ofendi você. Vai, deixa eu me colocar aqui na berlina. Eu vou chegar até você e vou pedir perdão a você. Olha, eu errei, eu estava errado, etc, etc, etc. E eu vou falar com Deus também. E vou falar para Deus. Deus, eu estou arrependido, eu pequei, etc, etc, me perdoa. Ok. Então, está resolvida a situação. E mesmo se você disser, não, não vou te perdoar coisa nenhuma, muito fácil, faz o que fez, depois... Não tem problema. Agora, a grande dificuldade é quando eu sou a parte ferida. Né? Alguém me machucou muito, às vezes ao longo de anos, ao longo de um processo muito doloroso, né? Pessoas que foram abusadas sexualmente, né? Por tios, por avós, Sim. coisas que machucaram profundamente psicologicamente na psique delas, nas emoções, etc, etc, etc. Então, é muito difícil para mim. Então, como é que eu te perdoo? Se eu não tenho vontade nenhuma de te perdoar, eu ainda sinto a dor, eu ainda sinto a mágoa. Primeiro, eu viro para Deus e trato isso em oração. Eu tenho que tratar primeiro no vertical. Senhor, eu estou perdoando o Rodrigo que me cometeu tal ofensa. Porque a Bíblia diz que a gente vai prestar contas de tudo que a gente fizer no dia do juízo, né? Então, o que a gente vai fazer é, Deus, cancela toda a dívida que o Rodrigo tem comigo lá no teu livro. Ou seja, apaga do teu livro a dívida. Em outras palavras, que ele nunca seja cobrado por ti por isso que ele fez contra mim. Essa é a primeira dimensão do perdão, né? É que com Deus fique tudo apagado, que isso seja literalmente deletado. É o cancelamento de uma dívida. Não há mais dívida a ser paga com Deus. E aí tem a dívida comigo. Você me magoou, você me maltratou, me abusou, fez o que fez. E aí eu posso te perdoar a partir de uma decisão do meu coração. E em oração falar, eu estou perdoando o Rodrigo. Se eu não tenho a oportunidade de chegar para você e dizer que eu estou te perdoando, ou mesmo que eu chegue para você e você fale, não perdoas nada, não fiz nada contra você, você assume uma postura arrogante, não sei o quê, tudo bem. Eu continuo te perdoando. E o que eu vou fazer a partir daí? Se eu digo que eu te perdoei, quer dizer que eu cancelei a dívida que você tinha comigo. Está zerado. E para garantir, eu costumo dizer assim, para garantir que você não tem mais dívida nenhuma comigo, eu ainda vou te pagar. Ou seja, você me devia, eu zerei essa conta e eu ainda vou te dar. Ou seja, você vai sair do lucro. Como? Eu vou orar por você. Vou querer o teu bem. Eu posso não conviver com você mais. Perdão não está associado à convivência, tá? Muitas vezes, inclusive, é uma medida profilática você não voltar a conviver. Mas eu vou, por exemplo, nas minhas orações, eu não vou fazer essa oração que você mencionou, que é a famosa oração feiticeira, né? Deus pega as mãos, Deus bota no leito. A gente ouve muito isso, infelizmente. Isso aí é total falta de perdão, isso é um absurdo. Isso é uma coisa mais... tem os salmos imprecatórios. Querido, vai estudar sobre salmos imprecatórios. Vamos viver na nova aliança, não na velha, né? E eu vou orar pelo teu bem. Deus, abençoa o Rodrigo, que ele tenha um dia de paz, que ele tenha um dia de alegrias. Se ele está doente, que o Senhor leve restauração e cura e trata, se ele tiver em dificuldade.
E até mesmo, você tá, sei lá, aí eu vejo que você na pandemia está sem trabalho. Eu vou pegar uma cesta básica e vou levar na tua casa. Olha Uhum. que gesto cristão, entendeu? Então, eu agir em teu favor. Eu Legal, agir em teu favor. legal. Aí, como eu falei, a dimensão vertical é igual para todo mundo. Deus, apaga do teu livro. A horizontal vai depender da situação. O que Uhum. representa eu começar a te pagar? Né? Ou seja, que eu Uhum. cancelei a dívida. Depende. Depende. Eu posso, de repente, sei lá, vamos supor que o meu avô abusou sexualmente de mim quando eu era criança. De repente, meu avô, na velhice dele, precisa de alguém para cuidar dele, eu vou lá cuidar dele. Não sei, Uhum. pode ser um caminho, entendeu? E esse gesto de você andar a segunda milha, porque isso significa dar a outra face, né? Isso significa deixar a capa. E isso vai provavelmente tocar profundamente no coração daquela pessoa. E você, com o teu gesto, você pode estar salvando aquela pessoa, porque ela pode ser tocada pelo teu gesto e ela vir, de fato, a se arrepender dos seus pecados. Entendeu? Legal, legal. Muito bom, Maurício, muito bom. Porque muitas pessoas, elas acabam achando que perdoar é voltar a conviver, é voltar a estar junto, e é legal você tocar nesse assunto, que não necessariamente, né? Por exemplo, um marido que espancava a esposa, que batia nela, a esposa, ela precisa perdoar o marido, mas não necessariamente que ela tem que estar novamente com ele, enfim. Então, é o que você falou, cada caso é um caso, a gente precisa analisar situação por situação, mas o perdão, ele é basilar da fé cristã, né? Nós não podemos esquecer isso. O perdão, ele é fundamental na nossa caminhada cristã, né? Maurício, nós temos ainda alguns minutinhos aqui antes da gente encerrar a live de hoje. Mais uma vez, eu quero agradecer a você por ter aceitado o nosso convite, por dispensar um pouco do seu tempo para estar falando com a gente. Tivemos vários feedbacks ali, eu fui lendo algumas coisas que foram passando, das pessoas dizendo que gostaram muito, gostaram do tema. E antes de passar a palavra para vocês, fazer as suas considerações finais, eu quero só mostrar aqui alguns livros que eu separei do Maurício, que eu quero indicar, inclusive você que está nos assistindo. Deixa eu pegar aqui, ó. São alguns livros que eu adquiri, que eu li. A Verdadeira Vitória do Cristão. O Maurício vai falar aqui o que realmente é a verdadeira vitória do cristão. Muito bom esse livro. Esse livro aqui, ó, Perdão Total, esse foi o primeiro, né, Maurício? Depois desse vieram mais dois. Isso? Na verdade, não. Eu tive 4 livros publicados por uma editora que não existe mais, e esse foi o Aham. primeiro publicado pela Mundo Cristão. Só Ah, que como legal. esses livros da editora que não existe mais, ela deixou de existir, a Mundo Cristão publicou os outros 3, né? E o Aham. Verdadeira Vitória do Cristão foi publicado pela Luz e Vida. Só Aham. que a Luz e Vida, eu não vou renovar com eles, vai sair por uma outra editora. Tá? Legal. Então, ó, pessoal, vocês têm esse aqui, o Perdão Total, e aí tem também o Perdão Total para a Igreja e o Perdão Total no Casamento. Certo, Maurício? Me corrija se eu estiver Isso. falando errado aí. E tem esse livro dele aqui também, que eu tenho, que chama Confiança Inabalável. Inclusive, eu fiz um review dele lá no canal Leituras que Edificam. Esse livro me ajudou muito numa fase da minha vida. É um livro muito bom mesmo. Se você está passando por ansiedade, depressão, esse livro aqui muito bom, recomendo. Além desses, você vai encontrar vários outros materiais. Tem um livro também do Maurício, que ele ganhou até prêmio, além de outros que eu sei, mas o Enigma de Gutenberg, né, Maurício? Parece que é um livro muito Da bom. Bíblia de Gutenberg. O Enigma da Bíblia de Gutenberg, muito bom. Bom, procurem o site do Maurício também, digitem lá no Google Maurício Zagari apenas, vocês vão ver o blog dele, é excelente. Bom, temos ainda um minutinho restante aqui, quero passar a palavra para você. Muito obrigado, meu irmão, de coração, ficamos muito felizes mesmo. Deixo com você a Obrigado a palavra. você, Rodrigo. Prazer bater esse papo contigo. Obrigado a todo mundo que participou. Estou vendo um monte de gente querida. Queria citar o nome de todo mundo, a Dorian aí, gente muito querida, que a gente conhece muitos pelas redes sociais, não pessoalmente, né? Quem sabe um dia a gente ainda vai se conhecer. Mas obrigado pelo carinho de todos. Espero ter abençoado a vida de vocês. Se quiserem, nos acompanhem aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Vamos mantendo contato, né? E vamos em frente. Que Deus nos abençoe e que a gente possa abençoar os outros. Valeu, Maurício, muito obrigado. Pessoal, obrigado por todos vocês que participaram. Bom, o tempo foi um pouco corrido, não conseguimos responder as perguntas, mas sigam o Maurício aí nas redes sociais. Deus